do versículo 1 até o versículo 16, e nos diz o seguinte: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é só uma. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Oremos a Deus. Gracioso Senhor, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, te agradecemos por mais este culto de domingo. Nós te agradecemos por esta palavra que foi lida e pedimos que o Teu Espírito nos traga a iluminação desse texto, para que nós saiamos daqui compreendendo esse texto e também aplicando esse texto em nossas vidas. Ó Senhor, que o Senhor cresça neste momento, que o Senhor apareça, que o Senhor se revele poderoso e onipotente. E eu, por minha vez, Senhor, que suma, que desapareça. Ó Senhor, que toda a glória seja atribuída a Ti, que todo louvor seja atribuído a Ti, e que o Senhor apareça e permaneça em nosso meio para sempre. Fala conosco, Senhor, por amor de Teu nome. Fala conosco por amor da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos imaginar nesse momento uma orquestra. Quantos aqui já viram uma orquestra? Cada músico da orquestra, eles têm um instrumento diferente. Instrumento de cordas, de metais e sopros, de percussão. Se cada um tocador, cada um músico, tocar esse instrumento do seu jeito, sem atenção ao maestro que rege a orquestra, o som ele se tornará uma confusão insuportável. Ou até mesmo uma banda. Vamos pegar um exemplo mais prático da nossa igreja. Os músicos da nossa igreja. Imagine Emerson na guitarra fazendo um som individual, João no violão fazendo outro som à parte, Levi na bateria fazendo outro som à parte. Imagina a confusão que não seria a gente ouvir aquilo ali. Seria muito ruim. Seria muito terrível, insuportável de ouvir. A mesma coisa uma orquestra que não segue as orientações do maestro. É uma confusão total, cada um tocando por si.
Mas quando todos seguem a batuta do maestro e começam cada som se unir, o que antes era um barulho insuportável, que a gente não conseguia ouvir, não tinha paciência, se transforma em uma sinfonia majestosa. O som entra em harmonia e agora fica gostoso de ouvir, fica maravilhoso. Não é verdade, meus irmãos? Uma banda bem ensaiada, que toca cada instrumento seguindo a ordem que precisa ser seguida. Como é gostoso da gente ouvir, como é maravilhoso. Assim também, meus irmãos, é a Igreja de Cristo. Nós somos diferentes em dons. Deus não me chamou com o mesmo dom de Brenda, nem com o mesmo dom de Jéssica, nem com o mesmo dom da irmã Lenia, de Genelice, de Sandra. Todos nós somos diferentes em dons. Todos nós somos diferentes em personalidades. Eu sou um pouco mais calma. A irmã Sandra, por sua vez, é um pouco mais firme. Somos diferentes em personalidade. A minha esposa, se eu sou calma, minha esposa, eu não sei nem o que dizer. É uma calmaria. Porque nossas personalidades, irmãos, são diferentes. As nossas funções também são diferentes. Eu exerço uma função na igreja, outros irmãos exercem outras funções. Nós somos diferentes. É como cada instrumento de corda, de metal, de sopros, de percussão. Cada instrumento em si são diferentes. Mas quando eles começam a entrar em harmonia, se torna uma coisa maravilhosa. E assim a igreja, meus irmãos, nós somos diferentes em dons, personalidades e funções, mas nós temos um só maestro. Jesus Cristo é o nosso maestro, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo é quem rege a nós com a sua santa batuta e nos faz entrar em harmonia como igreja. E a pergunta que nós precisamos fazer hoje é a seguinte: estamos vivendo de forma digna da vocação que nós recebemos? Nós estamos tocando em harmonia para a glória de Cristo e do nosso Deus? Ou será que nós estamos desafinados? Será que nós estamos criando ruídos em vez de música? E é sobre isso que nós vamos aprender nesta noite, meus irmãos. O contexto do capítulo 4, que nós fizemos a leitura, nos fala o seguinte: todos nós sabemos aqui que a carta aos Efésios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma. E Paulo, nos 3 primeiros capítulos, ele expôs, em primeiro lugar, a graça de Deus, mostrando que nós fomos eleitos, que nós somos redimidos e selados em Cristo Jesus, conforme Tailson pregou aqui. Deus nos deu, distribuiu sobre nós os seus dons espirituais, e é isso que Paulo fala no capítulo 1. No capítulo 2, Paulo fala que nós estávamos mortos, mas nós fomos vivificados pela graça de Deus. E Paulo também nos fala entre o capítulo 2 e 3, de que agora judeus e gentios foram unidos em um só povo em Cristo Jesus. E agora no capítulo 4, Paulo ele vai fazer a transição da doutrina, do ensino, para a prática. Aquilo que Deus fez em Cristo deve moldar a nossa vida como igreja. E Paulo vai começar a transitar de doutrina para a graça, de doutrina para a prática, de ensino para fazer aquilo que é ensinado. Paulo começa dos 3 primeiros capítulos nos falando sobre a teoria. Agora Paulo vai partir para a parte prática. E ele vai nos ensinar que aquilo que Deus fez em Cristo deve mudar as nossas vidas como igreja. O apóstolo, ele estava preso por causa do Evangelho. E ali ele nos exorta a viver de modo digno da vocação que nós recebemos. A sua motivação a escrever o capítulo 4, ela é muito clara. Ele deseja ver a igreja unida
madura e firme em Cristo Jesus. Então hoje nós vamos ver nesse texto que a vida digna do chamado cristão, ela se manifesta em uma igreja unida, diversa em dons, mas madura em Cristo Jesus. Nós vamos tirar da nossa cabeça, se é que existe, que todos nós devemos ter o mesmo dom, ou que um é superior ao outro por exercer determinado dom. Não existe isso. E Paulo trata isso muito bem no capítulo 4. Esse capítulo 4, eu dividi ele em 4 partes. A primeira parte é o chamado que o apóstolo Paulo faz à igreja de Éfeso à unidade. Nós vimos isso nos versículos 1 ao 6. Depois dos versos 7 ao 10, Paulo nos fala sobre a diversidade dos dons. Não existe um único dom, existem vários dons. E cada um dom é para ser utilizado para a edificação da igreja. Dos versículos 11 ao 12, Paulo já vai nos falar que os líderes, as lideranças, as autoridades, são presentes de Cristo para a igreja. Porque esses líderes e essas autoridades são usadas por Deus para edificar a igreja e fazer com que a igreja desenvolva também os seus dons. E por fim nós vamos ver o propósito de tudo que Paulo falou, que é que todos nós alcancemos a maturidade em Cristo Jesus. Dos versículos 1 ao 6, nós vamos ver Paulo nos chamando à unidade. E não querendo ser chato, mas eu vou ler novamente esses 6 primeiros versículos, para que nós tenhamos uma compreensão daquilo que Paulo ele quer nos falar. Paulo começa escrevendo, mostrando que ele estava preso. Ele disse: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aleluia. Paulo ele começa o capítulo 4 exortando. E ele exorta aqueles irmãos, dizendo que eles deveriam andar de modo digno da vocação a que eles foram chamados. E que vocação é essa que Paulo está falando? Essa vocação é a chamada à salvação e ao povo de Cristo. É só nós lermos os 3 primeiros capítulos. Os 3 primeiros capítulos. Paulo está falando dessa vocação. E aí Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A salvação. E quais eram as virtudes necessárias que Paulo exigia desses irmãos quando ele rogava? Ele exigia que esses irmãos fossem humildes, que fossem mansos ou dóceis, que fossem pacientes ou longânimos. E eu acho que essa palavra longânimo abrange bem o que Paulo quer dizer aqui. Eu estava vendo um pastor muito fiel às Escrituras explicando sobre essa palavra, longanimidade. Ele disse que essa palavra longânimo quer dizer paciente, que no grego usa-se, para traduzir paciente, usa-se 2 palavras. Quando Paulo fala de paciência, ou quando o Novo Testamento fala de paciência, ele quer dizer 2 coisas: paciência nas provações, nas tribulações, nas adversidades, aquela pessoa que persevera, passando por prova, por luta, sofrendo. Mas também existe a paciência, que aqui é traduzido como longanimidade, que é você suportar aqueles que lhes aborrecem.
é ter paciência com aquela pessoa que testa a sua fé. E é isso que Paulo ele está falando aqui no versículo 12. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes. Suportem uns aos outros. Suportem aquela pessoa difícil, aquele irmão terrível que lhe aborrece, que faz as coisas para fazer você sair do sério. Seja paciente, suporte. Por quê? Porque vocês devem viver de maneira digna da vocação que receberam. Nós precisamos viver de maneira digna da vocação que Deus deu em nossas vidas. Então nós precisamos ser pacientes, suportando uns aos outros com amor. Você está vendo? Que a palavra que Paulo traz como longanimidade é exatamente isso. É paciência com aquelas pessoas que lhes aborrecem. Porque ele finaliza dizendo que nós deveríamos, e que aqueles irmãos em Éfeso deveriam suportar uns aos outros com amor. Meus irmãos, que chamado terrível. Porque nós até suportamos, mas em amor é difícil. Amar quem está pisando no seu calo, meu irmão, quem está lhe afligindo, quem está testando no seu 70 vezes 7, é terrível. E Paulo diz que nós devemos ter essas virtudes: ser humildes, mansos, longânimos e amorosos. Porque a unidade, ela não se sustenta na força, na resistência, mas ela se sustenta no caráter transformado por Cristo. A base que Paulo está estabelecendo aqui é que nós devemos viver de maneira digna da vocação que nós recebemos, ou seja, nós tivemos um caráter transformado por Cristo. Nós somos salvos. Como Tailson bem explicou quando ele pregou o capítulo 1 de Efésios, que Deus nos abençoou com todas as sortes espirituais, de bênçãos espirituais, nos predestinou, nos justificou, como nós vimos no capítulo 2. Em outro tempo nós éramos como as pessoas do mundo, andávamos seguindo os nossos próprios pecados, não queríamos saber de Deus, mas pela sua graça Deus nos salvou, transformou nosso caráter, e agora nós devemos viver de maneira digna, suportando uns aos outros com amor. Porque essa unidade, meus irmãos, da Igreja de Cristo, ela deve ser sustentada no caráter transformado por Cristo. E qual é a base disso? Por que Paulo fala que nós devemos fazer isso? E aí ele dá seguimento. Porque existe, versículo 4, um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Foram chamados, perdão, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então a base da união da igreja é que não existe dois corpos, não existe dois espíritos, não existe mais de uma esperança, não existe mais de um Senhor, não existe mais de uma fé. É um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Aleluia. Essa é a base. A unidade da igreja, meus irmãos, ela não é opcional. A gente não pode negociar a unidade com a igreja. Nós podemos até nos aborrecer com alguém, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos fracos na nossa fé. Mas não devemos permanecer intrigados dos nossos irmãos, divididos como um corpo, porque a unidade da igreja não é algo opcional, não é algo que eu posso escolher, é um reflexo do Evangelho de Cristo. Quando nós meditamos lá em Atos, o que é que Atos nos diz? Que era um só coração e uma só mente. Ali havia pessoas diversificadas, cada um com suas personalidades, com seus dons, mas o texto deixa claro que um era a mente e um era o coração. Nós podemos, meus irmãos, ser diferentes,
em nossos dons e em nossas personalidades. Mas nós precisamos ter um mesmo coração e uma mesma mente. Nós servimos a um único Deus. Nós fazemos parte de um único corpo. Nós somos guiados e direcionados por um único Espírito. Nós servimos a um único Senhor. A base, o meio da nossa salvação é uma única fé. E só existe apenas um batismo. E o nosso Deus é um, que também é nosso Pai. Aleluia. É por isso que a unidade não é opcional. Ela é um reflexo do Evangelho. Porque todos que foram salvos e fazem parte desse critério que Paulo estabelece no capítulo 4. Ele não é salvo para um corpo diferente. Ele não é salvo para uma fé diferente. Ele não é salvo por meio de um espírito diferente. Não. Então, quando o Evangelho alcança o coração, o reflexo desse Evangelho na vida do salvo é que ele faz parte do corpo. E ele é um com o corpo, mesmo sendo diferente. Mas Paulo fala também, entrando nessa questão da diversidade, dos versos 7 ao 10, sobre os dons. Paulo afirma que cada um foi concedida a graça segundo a medida do dom de Cristo. E o que significa isso? Significa uniformidade? Não. Não significa que todos nós somos iguais, que todos os dons são os mesmos. Significa que cada dom vem do mesmo Senhor. Cada dom que o crente recebe vem de Cristo. É o que Paulo afirma. Cada um foi concedido graça segundo a medida do dom de Cristo. Nós somos diferentes, mas cada dom vem do mesmo Senhor, de Cristo. Exaltado após a sua morte e ressurreição, ele distribuiu dons sobre o seu povo. Então, meus irmãos, o que isso nos ensina? Em primeiro lugar, se Cristo distribuiu dons sobre nossas vidas, nós não devemos desprezar esses dons. Ele lhe chamou para ensinar, ensine com encargo. Ele lhe chamou para adorar, para evangelizar, evangelho com encargo, com dedicação. Porque nós não devemos desprezar os dons que Deus nos dá, e muito menos invejar o dom que Deus deu a outro. Meus irmãos, Deus me chamou para uma coisa só, mas Deus chamou vocês para cada coisa específica. Cada um tem um chamado específico da parte de Deus, e nós não podemos ficar olhando uns para os dons dos outros. Não, nós devemos exercer o dom que Deus confiou em nossas mãos com fidelidade, com alegria. É o dom de ensino, é o dom de ser pastor, é o dom de mestre. Exerça com responsabilidade. Ele diz: cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Cristo, ele deu dons aos homens. E aí Paulo fala assim: que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Paulo está falando agora acerca da designação que Cristo deu a alguns. Uns foram para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aí, Paulo vai falar, finalizando essa primeira parte do capítulo 14, o propósito de tudo isso. O propósito do chamado à unidade, o propósito da diversidade de dons e o propósito de Deus estabelecer líderes como presentes de Deus. Dos versos 11 ao 12, nós vamos ver que Cristo, como eu já li aqui, deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres.
E qual é a função de cada um deles aqui? A função desses que Paulo cita aqui não é de centralizar o poder para si, mas é de equipar os santos para o serviço. É de preparar a igreja para servir a Deus de melhor forma, cobrando, exortando, discipulando, ensinando, pregando a palavra. Então aqui Paulo nos mostra que essa liderança é um presente de Deus para a igreja. A liderança, meus irmãos, os pastores, os mestres, os evangelistas, não deveria ser um peso para a igreja. A igreja não deveria se sentir desconfortável porque esse pastor, esse líder, esse evangelista centraliza o poder para si. Tudo gira em torno dele. É triste, mas é real, meus irmãos. Infelizmente, muitos centralizam o poder para si ao invés de equipar os santos para a boa missão. É como aquela música de Aimee que estourou, se não me engano, no ano passado. Oramos para nós mesmos, fazemos campanha para nós mesmos, estocamos o maná para nós. É aquela pessoa centralizadora. O culto é para ele, o culto é para a glória dele, tudo é para a exaltação dele. Mas um líder escolhido por Deus, ele entende, meus irmãos, que a sua função é equipar os santos, é colocar um santo fuzil de Deus na mão dos santos para estourar as portas do inferno com a pregação da palavra, para adorar a Deus da melhor forma possível, exercendo bem os seus dons e talentos. E o resultado? O resultado é que o corpo de Cristo, meus irmãos, ele é edificado quando a igreja exerce o seu ministério. Quando a igreja para de meninice, para de ficar choramingando pelos cantos, dizendo: Deus não me deu esse dom, Deus não me deu aquele dom, e começa a exercer a sua função, o seu dom, a igreja é quem ganha, a igreja cresce, a igreja é fortalecida. O resultado é que o corpo é edificado, e quando cada crente exerce o seu ministério, meus irmãos, a tendência é que a igreja cresça em maturidade, que os irmãos chegam à plenitude do conhecimento de Deus. Então, Paulo nos mostra aqui que a função dos líderes não é de governar, de dominar, mas é de capacitar a igreja. E aí, eu já tinha pulado a etapa, mas eu volto agora. Paulo finaliza mostrando o propósito de tudo isso. O propósito é que a igreja alcance a maturidade em Cristo Jesus. E ele nos diz isso nos 3 últimos versículos que nós fizemos a leitura. Versículo 13: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrinas e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O alvo final que Paulo nos mostra aqui é que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à maturidade, à medida da estatura de Cristo. Versículo 13. E também Paulo nos mostra que o propósito é a proteção contra o engano. Porque, meus irmãos, crentes maduros, crentes que são experimentados na palavra de Deus, que são alimentados e fortalecidos na palavra de Deus, eles não são levados por qualquer vento de doutrina, meus irmãos. Eles não são levados por qualquer ensino. E a pior coisa que pode acontecer na vida da igreja
é chegar uma pessoa, ensinar uma coisa hoje, sair, chegar outra pessoa diferente, ensinando outra coisa diferente, e a igreja seguir essa pessoa. E diversificando o conhecimento acerca de Cristo, no sentido de que uns ensinam uma coisa, outros ensinam outras. Mas a verdade de Cristo é uma só, meus irmãos. Amém. E quando nós não somos fortalecidos, quando esse propósito não se cumpre em nossas vidas, porque nós estamos mais preocupados em exercer dons que Deus não deu para nós não crescemos espiritualmente. E nós temos a tendência de sermos levados por qualquer vento de si. Imagine passar uma vida toda aprendendo certo, e no final da sua vida chegar alguém e ensinar o errado e você seguir, porque você esteve o tempo todo aqui e não conseguiu amadurecer na fé, porque ainda é imaturo. E maturidade, meus irmãos, não tem a ver com quantidade de anos de igreja que vocês têm, não. Maturidade é o quanto tempo você tem gastado com Cristo com conhecimento acerca dele. Tem adquirido profundidade acerca do conhecimento do Evangelho de Deus e de Cristo. Não tem nada a ver com quantidade de anos. Você pode ter 100 anos na presença de Deus e ainda ser um neném na fé, porque você ainda não amadureceu. É como Paulo fala, ainda não criou lombo para comer mocotó. Você gosta de mingau, de leitinho, de coisa rasa, superficial. Enquanto deveria estar lutando pela verdade da fé, nós estamos nos questionando sobre coisas básicas da fé. É o que o autor dos Hebreus fala. Eu queria trazer um alimento mais sólido para vocês, mas vocês ainda estão rasos, superficiais. Vocês ainda não sabem os princípios elementares da fé. Tem muitos anos, meus irmãos, mas não desenvolve, não cresce. É sobre isso que Paulo está exortando aqui. É que quando você cresce em maturidade, quando cumpre o propósito de uma igreja unida, os crentes se tornam maduros e não são levados por vento de doutrina. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando nós vivemos brigando entre si, não alcançamos a unidade que Cristo espera de nós, nós não desenvolvemos na fé e somos levados por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa nos segue. É como uma pessoa, meus irmãos, que vive na rua comendo lixo, qualquer coisa serve. Mas uma pessoa que come de alimentos saudáveis, se alimenta bem, ele não vai comer qualquer coisa que ele acha na rua, ou qualquer coisa que trazem da rua para ele comer, porque ele é um crente maduro, ele sabe discernir, ele medita na palavra de Deus. Mas o terceiro propósito é que uma igreja que cumpre esses requisitos que Paulo fala, ela tem um crescimento saudável. Por quê? Porque ela vive falando a verdade em amor. Ela cresce em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Nós vemos isso no versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo. Falando a verdade, vivendo a verdade, aplicando a verdade em nossas vidas, nós vamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, meus irmãos. E por fim, o último versículo nos mostra cada parte atuando de forma ajustada e unida. Quando a igreja chega ao pleno entendimento de como deve viver em Cristo, cada membro do corpo ele age em harmonia. Cada membro exercendo a sua função, cada membro cumprindo a sua função, e o corpo crescendo em amor. O versículo 16 diz: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando eu faço a minha função, eu ajudo você a crescer. Quando você faz a sua função, você me ajuda a crescer. E nós vamos crescendo mutuamente, um ajustando o outro, um ajudando o outro, um edificando ao outro. Estamos funcionando bem. Não é mais como aquela orquestra bagunçada.
aquela orquestra que um canta o que quer e faz o que quer. Não. Agora todos nós olhamos para um único maestro. Esse maestro vai ajustando a forma como nós devemos tocar a melodia. E o som vai entrando em harmonia. Todos nós aqui devemos olhar unicamente para Cristo. Ele é o nosso maestro, meus irmãos. Ele é o nosso maestro. E Paulo nos mostra que a vida digna do chamado cristão é uma vida de unidade na diversidade, na diferença. Deus não espera que todos nós tenhamos a mesma temperança, o mesmo temperamento, não. Mas Ele espera que nós sejamos unidos, mesmo sendo diferentes. E é isso que Paulo, ele nos mostra. É que a vida digna do chamado cristão, do chamado à salvação, do chamado à santificação, é uma vida de unidade na diversidade, de liderança servidora e maturidade em Cristo Jesus. É como uma orquestra, meus irmãos. Nós só seremos uma sinfonia para a glória de Deus quando estivermos unidos sobre a batuta do nosso mestre Jesus. A batuta, para quem não sabe, é aquele palitinho que o maestro fica mexendo. Nós só seremos, meus irmãos, uma igreja unida, uma igreja, uma sinfonia, uma música, uma melodia que agrada a Deus, para a glória de Deus, quando nós estivermos unidos sobre a batuta de Cristo, quando Ele estiver regendo a nossa música. E aí, meus irmãos, para finalizarmos, eu gostaria de fazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, esse texto de Efésios capítulo 4, ele nos convida a valorizar a unidade da igreja. Nós devemos valorizar essa unidade, porque essa unidade, meus irmãos, também é espiritual. É aqui, juntos como igreja, que nós somos edificados e fortalecidos na fé. Nós devemos buscar humildade e mansidão. Nós não devemos, meus irmãos, nos dar o luxo de sermos instrumento de divisão na igreja. Nós devemos viver em unidade. É isso que esse texto nos mostra. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que nós devemos exercer nosso dom que Cristo nos deu. Nós não devemos viver como espectador, apenas sentado nas cadeiras, vendo as coisas, assistindo os cultos. Deus não nos chama para sermos espectadores, mas Ele nos chama para sermos participantes ativos na sua obra. Sirva a Deus com aquilo que Deus lhe deu, meus irmãos. O que foi que Deus colocou sobre suas mãos? Qual foi o talento que Ele deu para você? Sirva com esse talento. Sirva na obra do Senhor. Seja um participante ativo. Em terceiro lugar, porque aqui eu gostaria de aplicar uma bênção para mim. Ore pelos seus líderes. Vou vir para mim e pela minha esposa. Ore pelos seus líderes, meus irmãos, porque os líderes, estou falando no contexto geral, não precisa orar só por mim não, mas ore por mim também, e por minha esposa. Mas os líderes são bênção de Deus nas nossas vidas, porque eles são usados por Cristo para equipar a igreja, para preparar a igreja. Então, ore para que nós venhamos liderar em amor, em verdade, com humildade, servindo e liderando. E por fim, nós devemos buscar a maturidade em Cristo Jesus, meus irmãos. Não se conforme em ser rasos na fé. Não se conforme em ser pequenos na fé. Mas busque a maturidade, não seja criança. Não se contente em uma fé infantilizada. Mas cresça no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos nos colocar sobre os pés. Vamos orar ao Senhor. E pedir que Ele aplique essa palavra em nossos corações. Bondoso Senhor, no nome de Jesus, nós oramos a Ti mais uma vez. E desde já te agradecemos por Teu amor, por Tua bondade e por Tua fidelidade em nossas vidas, ó Pai. Senhor, pedimos que o Senhor venha nos unir como igreja. Nós venhamos andar em unidade, em harmonia, como uma orquestra, Senhor, bem ajustada,
para a glória e louvor do teu santo nome. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe nossa vida como igreja, para que nós venhamos desenvolver os dons que o Senhor já tem dado para nós. Nos abençoa, nos faça crescer na fé, Pai, para que nós não estejamos vulneráveis aos falsos ensinos, para que nós não estejamos vulneráveis a vã doutrinas do diabo, Senhor, do demônio, como Paulo fala a Timóteo, mas que nós venhamos crescer em amor, Pai, na verdade, nesse evangelho que é puro e que é simples. Um evangelho, Pai, que não exige nada de nós, mas que nos salva por meio da fé em Cristo Jesus. Desse evangelho que faz com que a nossa vida tenha um novo significado e que faz que agora nós, que antigamente vivíamos para os nossos pecados, passemos a viver para a glória do Teu nome, em amor. Abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa a nossa semana, abençoa os trabalhos que virão no decorrer dessa semana e a vida de cada pessoa aqui presente. Que a Tua graça e que a Tua paz estejam sobre todos nós, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.